Então, primeiramente, queria agradecer, né, o convite do professor Marcos Calis para falar um pouquinho com você sobre essa questão da detecção imperfeita. E é um prazer estar aqui na disciplina. Eu vou começar a apresentação aqui. E aí o título que eu escolhi para a apresentação da disciplina de Ecologia e Conservação de Riacho Cabeceira foi esse, devido ao tema que vai ser tratado ao longo dessa rápida palestra. Então, a amostragem além da detecção perfeita. Quando o organismo não é detectado, ele está presente ou não? Pensem nessa pergunta e após a palestra, veja se a resposta que você tinha no início é a mesma no final da palestra. Deixa eu ver se eu consigo só pegar aqui um pointer para ficar mais fácil vocês visualizarem. Então vamos lá. Primeiro vamos considerar que vocês vão para o campo, né? E vamos considerar que no momento que vocês estão coletando o dado em campo, o dado vai consistir de duas camadas. Uma camada relativa à realidade biológica quanto à presença ou ausência da espécie que vocês querem investigar. Então, onde está os quadrados em azul, a gente sabe que a espécie está lá. E onde está em branco, a gente não sabe se a espécie está ou não. Então veja que o que você vai coletar vai estar condicionado à distribuição da espécie. Então, por um exercício rápido aqui, vamos supor que de 25 unidades, que são essas que estão aqui, a gente aleatoriza 12 para realizar a amostragem e esse é o resultado final. Onde é 1 vocês detectam, aqui na camada 2, lembrando que a camada 1 é a realidade biológica, e onde é 0 vocês não detectam a espécie, certo? Ou seja, vocês deixam de detectar corretamente onde realmente ela não ocorre, ou detectam, beleza, corretamente quando a espécie realmente ocorre, né? Como nesses dois exemplos aqui. Aqui ela não ocorre e vocês realmente não detectaram. E aqui ela ocorre, né? E vocês realmente detectaram. Então não foi detectado onde ela não ocorre e foi detectado onde ela ocorre. Mas existe um erro durante essa detecção, durante essa amostragem, porque vocês deixam de detectar em locais ou sítios amostrais onde a espécie ocorre de acordo com a realidade biológica da paisagem. Então, um resultado final que vocês podem ter é, por exemplo, esse, que a proporção de sítios ocupados pela espécie foi 4, né, que foi onde vocês detectaram a espécie, né, aqui, aqui, aqui e aqui, dividido por 12. Então, vocês detectaram a espécie em 4 dos 12 sítios que foram aleatorizados dentro dos 25. Então, a proporção de sítios ocupados é 0,33. Mas a gente sabe que isso está enviesado. Por quê? Porque vocês falharam em detectar nesses locais onde a espécie ocorre. Então, esse é um problema grande na grande maioria dos estudos de biologia, porque esses estudos frequentemente assumem que não detectado é igual a ausência verdadeira. E não é assim. Não é sempre que isso é verdade. Por quê? Porque o parâmetro detecção ele é ignorado. Ele é considerado o mesmo parâmetro do que, por exemplo, a ocorrência ou a presença da espécie. Então existe uma confusão aí. A detecção ela não é separada da ocorrência. E isso é muito problemático. Então existem vários estudos que já relataram o problema disso na literatura, vários. Esse aqui eu só vou ilustrar um estudo que fez uma revisão da literatura. Esse é um artigo que saiu em 2014, sobre aqueles trabalhos de ecologia que levam em consideração detecção imperfeita nas amostragens. Eles tiveram uma amostragem de 537 estudos de ecologia que eles amostraram, que eles correram atrás, né, fizeram a revisão, com temas variados em ecologia, e desses 537 estudos, somente 23% usaram abordagens relativas à detecção imperfeita. Sendo que desses 23%, os mais comuns estudos eram com vertebrados. Então tem muito poucos estudos com detecção imperfeita
com invertebrado. Quer dizer, tem pouco com vertebrado e invertebrado, mas ainda pior, ainda menor, né, o número de estudos com invertebrados. E desses 23% que usaram a abordagem por detecção imperfeita, 86% deles detectaram diferenças significativas na detecção. Então, existe diferença na detecção, seja entre espécies, seja entre locais, quando comparado com uma detecção constante. Então, ou seja, a detecção varia de acordo com o método, de acordo com o local de amostragem, de acordo com o número de espécies que existe no local, de acordo com as espécies e assim por diante. Então, existem várias abordagens que levam em consideração a detecção imperfeita, e uma delas, né, desses modelos, é a ocupação, a modelagem de ocupação, que tem uma grande relevância para a ecologia e conservação. Aqui até eu trouxe o livro, quem se interessar, né, já está na segunda edição, que trata desses modelos. Então, a gente pode usar a ocupação para distribuição geográfica, relações de hábitat e seleção de recurso, vários temas aqui, né? Ecologia de doenças e epidemiologia, comportamento e interações ecológicas. Eu não vou ler cada um não por causa do tempo, para a gente já partir para o próximo slide. Mas tem uma grande flexibilidade. E como é que funciona essa amostragem? Então, diferentemente das amostragens convencionais, quando você vai, coleta e às vezes não volta mais naquele local, a gente precisa de repetições de amostragem em cada unidade amostral, ou em cada sítio amostral. Então aqui vocês podem ver que para cada unidade amostral, que estão nas linhas aqui, eu tenho réplicas temporais. Então eu vou lá várias vezes. Não precisa de ser necessariamente várias visitas, pode ser métodos diferentes, podem ser pesquisadores diferentes que visitam o mesmo local, certo? Mas eu preciso de réplica em cada um desses locais. E aí vamos pegar um modelo simples de ocupação, mais simples, que é a probabilidade, que é o modelo single season, ou de uma estação só que a gente chama. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Mas esse modelo mais simples, ele já tem ali a probabilidade de uma unidade estar ocupada pela espécie, ou a probabilidade da espécie ocorrer ou estar presente naquela unidade, e agora ele desassocia desse parâmetro a detecção, que agora é um parâmetro só para ela, só para a detecção sozinha, que é a probabilidade da espécie ser detectada em uma unidade e em uma amostragem, dentro daquelas réplicas temporais que a gente viu para cada unidade amostral, dado que essa unidade amostral ou sítio está ocupado pela espécie, né? Que a gente não pode detectar dado que a espécie não ocorre lá. Então a detecção está condicionada à presença ou ocorrência da espécie no local. Então vamos voltar para o nosso exemplo inicial do slide. Vamos supor então que a gente vai lá de novo, só que agora, naqueles 12 sítios que a gente aleatorizou lá no campo, ao invés de a gente fazer uma visita apenas, a gente vai pelo menos 3 vezes em cada sítio. E aí a gente tem esse histórico de observação aqui, para cada um dos sítios, sendo que 0 é quando a gente não detecta, né? Lembrando, e 1 quando a gente detecta. Beleza? Vejam que agora a gente consegue traduzir esses históricos matematicamente em equações, né? Então, por exemplo, aqui, eu detectei a espécie nas 3 visitas que eu fui a campo. Então, a probabilidade de detectar ou a probabilidade de ocorrer a espécie nesse sítio aqui eu tenho que matematicamente traduzir isso da seguinte forma. A probabilidade de ter 1 e 1 a espécie ocorre, que é o parâmetro de ocupação, porque ela foi detectada naquele ponto. Então, se ela foi detectada pelo menos uma vez, ela ocorre. Então, ela ocorre com essa probabilidade, que é o psi, né, o psi, que é aquele parâmetro que eu falei com vocês. Eu detecto na primeira visita, detecto na segunda visita e detecto na terceira visita. Vejam que é multiplicativo, porque aqui eu estou falando que eu tenho uma probabilidade apenas. Ela ocorre e eu detecto 3 vezes. Lembra aquela regrinha de quando a gente estava no colégio? Quando a gente usa a gente multiplica. Quando a gente usa a gente adiciona, é aditivo, que eu vou fazer agora.
Então a gente consegue também traduzir casos onde a gente nunca detectou a espécie, como por exemplo nesse sítio aqui. A espécie aqui eu sei que ela ocorre, vejam bem, só que eu nunca detectei. Então eu tenho pelo menos duas probabilidades atreladas a esse histórico, que é essa probabilidade 000 aqui, que eu posso traduzir de duas formas. A espécie ocorre com essa probabilidade psi e, por isso eu multiplico, eu falhei em detectar 3 vezes, por isso está elevado a 3, e é 1 menos P, né? Que se eu falhei em detectar, P é a probabilidade de detectar. Então, se eu falhei, é 1 menos P, ou a espécie não ocorre, que é 1 menos a probabilidade dela ocorrer. Vejam que atrelado a essa parte da equação matemática aqui, eu já não tenho mais o P, porque o P está condicionado à presença. Por isso que eu tenho P só nessa parte aqui. Tá joia? Então vejam que sempre o conhecimento sobre a segunda camada ele é imperfeito. Então a gente deve levar em conta todo o processo de detecção para se fazer inferências confiáveis acerca da ocorrência, do uso do hábito ou da ocupação da espécie de interesse. E aqui eu vou dar alguns exemplos, rapidamente, de como que a probabilidade de detecção pode variar, certo? Que o nosso interesse, usualmente, é que a gente quer modelar esses parâmetros, principalmente, no caso que eu estou, o tema da aula aqui, né, da palestra, a detecção em função de variáveis preditoras. Então, a detecção ela pode variar, por exemplo, de acordo com o observador. Um orientador que tem experiência maior, né, de campo do que um IC, por exemplo. Então, vamos imaginar uma situação onde a espécie de interesse é essa, uma preguiça de coleira, né, que é endêmica da Mata Atlântica, e esses são os sítios que eu vou amostrar essa espécie. Aí primeiro vai o IC, e o IC detecta a espécie apenas em 3 sítios, certo? Aí o pesquisador vai lá, depois, e detecta em sítios que o IC não havia detectado anteriormente. Ou seja, existe uma diferença na detecção do IC e na detecção do orientador acerca da presença da espécie. E isso deve ser levado em consideração para a gente ter estimativas robustas e não enviesadas de onde realmente a espécie ocorre na minha área de estudo. Beleza? A detecção pode variar também de acordo com o tipo de método. Então esse é um trabalho que a gente fez, que foi coordenado pelo Douglas, na Caatinga, nessa área da Caatinga aqui, da Bahia, que é chamada de Boqueirão da Onça, certo? Que o Douglas estava interessado em saber quais seriam as espécies, ou qual tipo de atividade antrópica estaria influenciando essas espécies de mamíferos carnívoros, certo? E ele utilizou armadilhas fotográficas. Só que a gente sabe que as armadilhas fotográficas, elas não funcionam, cada uma delas instaladas em diferentes pontos, da mesma forma. Uma pode falhar, né, e deixar de funcionar, ou pode ser que o cartão de memória de uma exceda a capacidade e pare de funcionar antes da amostragem chegar no fim. Então a detecção ela pode ser influenciada pelo número de dias que as câmeras funcionaram em cada ponto, por exemplo. E a gente modelou isso e todas as espécies apresentaram detecções que foram influenciadas pelo número de dias que as câmeras funcionaram. Quanto mais dias que funcionou no ponto, mais espécies de mamíferos foram detectadas. Se eu não levasse isso em consideração, eu poderia, por exemplo, ter resultados espúrios e falar que alguma espécie, por exemplo, aqui a onça parda, estaria sofrendo influência de áreas urbanas, quando na verdade ela não estaria sofrendo influência de áreas urbanas. Ela pode estar lá e eu falhei em detectar. Beleza? Esse é um artigo que a gente publicou recentemente, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, ele nem está disponível ainda, mas quando vocês visualizarem essa palestra já vai estar disponível para baixar, e foi publicado na Limnologia e foi coordenado pelo professor Marcos, né? E o que acontece? Aqui a gente estava interessado em utilizar os macroinvertebrados bentônicos como modelo para detectar se eles poderiam ser bons indicadores da influência do esgoto
que foi derramado em um córrego na cidade de Ouro Branco. Então aqui a cidade de Ouro Branco fica nessa parte aqui, ó, não sei se vai dar para vocês visualizarem, na parte sul da cadeia do Espinhaço, né, dentro ali da bacia do São Francisco com o rio Paraupeba também. E foi um estudo de longa duração que a equipe do Marcos estava fazendo, que durou de 2006 a 2015, certo? Ou seja, praticamente aí 10 anos de coleta de dados. E durante o ano de 2008, houve a ET se rompeu, a tubulação de uma ET que fazia tratamento para o esgoto para 1/3 da população lá da cidade de Ouro Branco, né? E aí, esse ponto aqui foi o ponto mais afetado. Esse é um ponto mais a montante, que é o nosso ponto referência, né? Que a gente chamou de referência, que é o nosso controle. E esse foi o tratamento, que do 2008 foi os dejetos de esgoto todos para esse córrego, essa parte do córrego nesse ponto aqui. Ok? Pois bem, e como é que foi feito o monitoramento dos macroinvertebrados bentônicos ao longo desse tempo? O Marcos utilizou, né, e a equipe, 3 tipos de metodologia diferentes. O Surber, que vocês devem estar mais habituados, que é uma metodologia mais direta, de busca direta, e outra de busca indireta, que foram substratos. Um substrato artificial, que eles deixaram lá esperar para ver quais as famílias iam colonizar, né, de macroinvertebrados, e aí que utilizou bobs, aqueles bobs de cabelo, né, e um substrato mais natural, imitando bem aquilo que está natural mesmo no córrego. Então as pedrazinhas, os cascalhos, bem natural. Então 3 métodos distintos para a coleta desses macroinvertebrados ao longo desses anos. Então veja que aqui nas minhas linhas eu tenho as famílias, certo? Aí a gente separou em famílias resistentes ao impacto, né, e famílias mais sensíveis ao impacto, que a gente esperaria que cada uma dessas famílias o efeito ia ser diferente. E aqui, agora ao invés de visita ou pesquisador, os meus métodos são as réplicas temporais, né, entre aspas, réplicas temporais. Para cada família em cada época ou cada mês distinto foi detectada ou não por um tipo de método. Só que, igual eu tinha falado com vocês, é bem provável que a detecção dessas famílias seja diferente de acordo com o método. E a gente queria avaliar isso também para ter um resultado mais robusto e não enviesado, que isso tem que ser levado em consideração para chegar na nossa conclusão final. E a gente viu que para a família resistente, as famílias mais resistentes ao impacto, teve diferença dos métodos. O método Surber teve uma probabilidade de detecção de 73%, dado que as famílias estavam ocorrendo no ponto. Já o substrato artificial, 64%, e o substrato natural, 59%. Já para a família sensível, não teve diferença na detecção por métodos. Vejam que diferença. Então, a resistente apresentou diferença entre metodologias, sendo maior a detecção por Surber, já as sensíveis não teve diferença independente do método. Beleza? A detecção foi a mesma para todos os 3 métodos. E isso levou a gente à seguinte conclusão. A gente chegou à conclusão, a partir dessas análises que a gente fez, que não foram influenciadas nenhuma dessas famílias pelo esgoto durante o rompimento da ET. Mas outras métricas que foram utilizadas nesse artigo e que não levaram em consideração a detecção imperfeita, viram que teve alguma influência do esgoto, sim. Mas, novamente, essas métricas não contemplam detecção imperfeita. Então, quando a gente coloca detecção imperfeita na jogada, a gente vê um resultado que é um pouco diferente do resultado visualizado pela metodologia tradicional, porém que não leva em consideração detecção imperfeita. E aqui eu dei só alguns exemplos, não vou me delongar muito, pessoal, né, mas eu falei aqui do tipo de hábitat, falei do tipo de experiência, né, um IC, um orientador, isso pode influenciar a detecção imperfeita, o tipo de método pode influenciar a detecção, né, e também outras variáveis podem influenciar a detecção das espécies, ou da espécie, ou da família, ou do táxon de interesse.
O tipo de hábito pode influenciar. Às vezes você tem um tipo de hábito um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, um pouco mais úmido, menos úmido, certo? Pode haver incerteza na detecção, e isso deve ser levado em consideração. Por exemplo, eu que trabalho muito com mamífero, às vezes pegada é um método complicado, às vezes eu acho que é uma espécie e não é. Então eu tenho uma incerteza associada na detecção por pegada. E eu tenho como colocar esse arcabouço analítico dentro da modelagem e ver o quanto que eu estou tendo incerteza de falar se é realmente a espécie ou não. Isso é importantíssimo para não levar, no final das contas, em resultados espúrios, né? A detecção, obviamente, pode ser diferente entre espécies. Tem espécie que é mais detectada, porque às vezes é mais abundante do que outra. Falando de novo em armadilha fotográfica, né, o sensor da armadilha às vezes pode ter mais facilidade em detectar espécies maiores do que espécies menores, mas isso vai ter um patamar, né, um limiar, porque às vezes espécies muito grandes são raras, então pode ser que faça uma parábola, né, a partir de um certo tamanho corporal, e dentre outras variáveis que podem influenciar a detecção imperfeita. Então aqui eu vou só finalizar com esse artigo que saiu em 2020, falando que com a Covid, né, começou a aparecer muita atividade silvestre de diferentes espécies em diferentes locais do mundo, que eles chamaram até de efeito da antropausa, Anthropause Effect, falando que com a diminuição das atividades humanas, as espécies silvestres começaram a frequentar mais essas regiões que não eram tão frequentadas anteriormente. Mas aí eu faço a pergunta, será que esses locais realmente não eram frequentados anteriormente? Ou essas espécies eram mais difíceis de serem detectadas anteriormente, mas sempre estavam lá? Então, para vocês verem como que é importante levar em consideração a detecção imperfeita nas análises. Ok? Então aqui vou agradecer, né, novamente a oportunidade, agradecer ao Marcos, todos os professores envolvidos na disciplina, falar que foi um prazer e deixo um contato aqui, caso alguém queira, né, conversar um pouco mais a respeito ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição aí, beleza? Grande abraço para vocês, tenham um excelente final de disciplina, né? E é isso, estou à disposição novamente.